do que fazer live. Muito bem. Com certeza. Querida, é um enorme prazer estar com você. Enfim, nós estamos juntos na Sobrasp. Eu já te apresentei como a pessoa de liderança aí na área da qualidade, da segurança e dos desfechos assistenciais lá do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é um dos hospitais de referência para nós aqui no Brasil. E eu, então, queria começar a nossa conversa, né, que acho que nós vamos ter menos tempo do que a gente teria, mas é que a gente comece, então, a conversar um pouco. Como é que você está olhando essa questão do impacto, né, da Covid, o impacto da pandemia do ponto de vista da segurança do paciente? O que você tem percebido, não só no AOC, mas para outras instituições onde você tem, enfim, oferecido cursos e outras atividades? Bom, primeiro, antes de tudo, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, participando. Eu queria desculpar pelas nossas atrapalhadas aqui tecnológicas, mas inauguração, às vezes, tem dessas surpresas, né? Mas a gente vai aproveitar da melhor maneira possível o tempo que a gente tem. Mas vamos lá. Acho que o que pega muito, o que fica muito evidente, né, quando a gente entra numa fase como essa, né, de enfrentamento de uma pandemia, que compromete, né, de maneira bastante substancial a operação, né, acho que o que fica muito evidente é que as instituições que já tinham feito seu trabalho de casa, né, sua lição de casa, em preparar os processos, né, relacionados à segurança do paciente, já tinham aí um trabalho de equipe forte, tinham uma liderança também muito voltada para a questão de qualidade e segurança, elas enfrentaram isso, né, têm enfrentado, vamos dizer assim, de maneira um pouco mais fácil. Acho que é importante a gente dizer que é um período muito excepcional para todos, né? Acho que nenhum de nós tinha vivido numa intensidade como essa, um enfrentamento de emergência, em que a gente tivesse que colocar à prova, né, todos os nossos protocolos, todos os ajustes dos nossos processos e toda a nossa capacidade de responder rapidamente, né, a toda essa demanda. Acho que talvez nenhum de nós tenha passado isso antes, né? Então, como eu estava dizendo anteriormente, inicialmente, as instituições que fizeram sua lição de casa, talvez tiveram aí as primeiras semanas bem tumultuadas, acho que todos nós, e conseguiram se recuperar rapidamente. Então, de fato, fazendo ajustes ao longo do tempo, né, para conseguir dar conta do que são os desafios aí do Covid. E aí acho que depois, durante a nossa conversa, a gente vai falar aquilo que é próprio, vamos dizer assim, para enfrentamento e tratativa dos pacientes suspeitos ou com diagnóstico de Covid confirmado, mas também de todos os outros pacientes, né? Porque, enfim, a saúde não parou do ponto de vista de todos os outros pacientes. Então, acho que aí a gente tem dois desafios aí que a gente pode ir conversando ao longo da nossa live aqui. Isso. Eu gostaria de acrescentar, e concordando com tudo que você abordou, que quando a gente vai falando, né, de hospitais, né, a gente basicamente aqui hoje vai falando de hospitais, a gente também está falando daqueles hospitais de excelência, a gente está falando de hospitais universitários, a gente está falando de hospitais de médio e também de pequeno porte, e, de fato, eu diria que o grau de profissionalização, né, esse grau de preparação prévia, que você, inclusive, abordou no excelente documento, né, que foi produzido, né, lá pela Sobrasp, em relação ao plano de enfrentamento. Então, quer dizer, o fato de ter, de fato, equipes de direção, planejamento estratégico, plano de enfrentamento, né, engenharia clínica existente, comissão de infecção hospitalar atuante, quer dizer, tudo isso, de fato, coloca cenários extremamente diferentes.
E eu queria acrescentar também, para a gente poder daqui a pouco passar já para outro ponto, é que também uma coisa que eu acho que deve ter dificultado muito, e a gente tem conversado isso com as pessoas, é que se observa que em muitos estados e municípios, muita desarticulação, né, entre os hospitais, entre o estado, entre o município. O que significa dizer também é que, para muitas instituições, ficou muito a cargo de cada hospital decidir o seu papel, como é que atua, como é que deixa de atuar. A gente é mais Covid e tem uma parte não Covid, ou a gente agora a gente vai ser só Covid, ou a gente não vai ser Covid e vai atender para todos os outros pacientes. Então, eu acho que tem um mix aí também, que é de condições internas dentro de cada hospital, mas, ao mesmo tempo, também de uma forma, como é que também o próprio sistema de saúde, principalmente o sistema público, foi se organizando para definir um pouco a missão, o papel de cada um, as relações entre as instituições, né? A referência, aquela coisa que a gente sempre conheceu, referência e contra-referência, né? A própria questão de hospitais que vão atuar mais no pós-CTI, pós-internação, enfim. Então, mas eu acho que, de qualquer maneira, acho que talvez uma boa conclusão que a gente pode tirar é que quem acaba enfrentando melhor essa pandemia ou esses desafios que a pandemia traz são aquelas instituições já com background de gestão, de foco na segurança, com protocolos de pé, e nos estados e municípios também, onde houve mais capacidade de ajudar, orientar e apoiar os hospitais, né? Eu acho que a gente teve uma outra conversa, inclusive, quando foi falar do plano de enfrentamento, né? Que se falou muito da questão da articulação, né? E eu me lembro que teve uma outra reunião em que uma das pessoas que estava assistindo até perguntou como é que era a nossa opinião em relação à nossa capacidade, aí do ponto de vista social mesmo, né? De lidar com o enfrentamento de emergências tão agudas, assim, né? O quanto a gente estava articulado o suficiente. E aí eu acho que a gente cai sempre no mesmo caminho, vamos dizer assim. A gente não tem experiência com isso, né? A gente não tem experiência com lidar com grandes catástrofes, com grandes emergências. Talvez a gente leve aqui aquela questão máxima de fazer simulados, né, e se preparar, tem um plano, né, em que, de fato, a gente saiba onde vai se apoiar. Acho que isso não acontece muitas vezes dentro de hospitais, mas também tampouco acontece num nível, vamos dizer, governamental, no sentido entre municípios, estados e tudo mais, que é o que você está comentando, né? Eu estava pensando aqui, Diego. Eu estava pensando aqui que eu ia jogar a bola também já para você, para perguntar aonde que você tem visto, né, nas conversas, eu vi que você participou de várias lives também, aonde você tem visto que é o maior impacto para a segurança do paciente, né, a questão do enfrentamento do Covid aí. Olha, eu penso assim que, bom, a gente está de frente de uma questão que é fundamental, que a gente sempre trabalhou muito, que é a discussão da infecção associada aos cuidados de saúde. E nós tivemos agora, no escopo da Covid-19, não só o problema dos serviços, falando do mundo todo, né? Serviços de saúde como os locais, e os hospitais em particular, como locais de grande disseminação da Covid, e essa disseminação da Covid, inclusive, assistindo, enfim, incluindo, né, infelizmente, com muita tristeza, além dos pacientes, incluindo também os profissionais de saúde. O que significa dizer que as questões apontadas em relação à higienização das mãos, a proteção adequada, questão da limpeza e da desinfecção dos ambientes e dos equipamentos, ganhou uma relevância, eu acho que absolutamente enorme, né? E muito importante. Então, acho que esse é um grande ponto de impacto. Qual seja, se a gente antes já tinha uma preocupação com as infecções associadas ao cuidado, essa coisa se multiplicou por centenas ou milhares de vezes. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e antes de passar, é também que a gente também tem tido muitos relatos, porque isso também é um dado real. A gente podia dizer que há
a intubação, por exemplo, é um procedimento. Mas a intubação agora, orotraqueal, a intubação virou um processo, onde você tem que executar com rapidez, com maestria, na forma correta, evitar a geração de aerossóis, evitar o máximo, tem que proteger. Então, na verdade, a gente está muito confrontado, nesse momento, não apenas a saber o que fazer, e quando a gente fala também de paramentação e desparamentação da mesma forma, onde é que a gente dedicou tanto tempo a como é que veste ou desveste um EPI? Então, acho que esse é um outro ponto importante em termos da segurança do paciente, que é também nós conseguirmos, na verdade, ter um nível de preparo, um nível de investimento do ponto de vista da capacitação, do ponto de vista da observação dos colegas para poder ajudá-los, quanto ao como fazer, a qualidade do procedimento, a qualidade da paramentação, da desparamentação, a qualidade dessa intubação e de outros tipos de procedimento. Essas duas questões eu queria colocar e queria te ouvir também, querida. Sem dúvida. Aí a questão da infecção, ela se tornou master, é como você falou. Acho que todos que já tinham enfrentado, e todos nós, né, quando estamos na operação, a gente enfrenta muita dificuldade, né, para adesão às questões de prevenção de infecção, e agora, como você falou, ganhou uma dimensão megafônica, vamos dizer assim. Tem algumas outras questões que me chamaram muita atenção, está ali na operação, principalmente por conta do desafio que foi inicialmente lidar com suspeitos de diagnósticos de Covid num ambiente onde a gente ainda conhecia muito pouco, né, da doença. Então, isso foi um desafio muito grande para as equipes, aquilo que vinha como informação de fora. E talvez, assim, o primeiro impacto, que é justamente o impacto, vou colocar de uma área específica, que é a área de emergência, né, onde a gente estava se preparando, nós estávamos nos preparando para receber pacientes, a gente, num protocolo, entre aspas, que nos desse uma noção de qual era a gravidade, vamos dizer assim, como é que a gente ia lidar com diferenças de diferentes níveis de gravidade, como a gente faz numa classificação de risco, por exemplo, né, dentro de uma área de emergência, ou como a gente de pronto-socorro ou de pronto-atendimento, né? Isso era um desafio, porque, bom, não dava para você usar uma escala normal de classificação de risco para dizer quem você ia atender primeiro, né? Então, dos primeiros desafios, e que foi vencido muito rapidamente, acho até, a gente lá no AOC essa escala, vamos dizer assim, né? Essa edição dos pacientes, para que a gente pudesse direcionar muito rapidamente. Então, esse primeiro desafio, acho que foi para que a gente pudesse dar o cuidado certo à pessoa certa, garantindo quem precisasse mais ia receber realmente o cuidado, né? E acho que uma segunda coisa que eu também vou colocar rapidamente antes de você comentar em seguida, a gente fala dos pacientes que estão internados, e a gente viu isso acontecendo logo no início, quando a gente começou no enfrentamento, né? De pacientes que deterioravam muito rapidamente, né? Mesmo quando eles internam estavam lá em observação, a gente via que, às vezes, se piscasse, o paciente deteriorava e a gente acabava perdendo o timing do cuidado, né? Deles a gente conseguir dar o cuidado adequado para quem inicialmente, né? Assim, para quem precisa de um cuidado entendido, é de fato o processo de observação de deterioração do paciente. Isso não é uma coisa
Paola, seu som, a gente não está conseguindo te ouvir os últimos segundos agora, querida. O som. Você está sem som agora. É. Você está sem som. Eu também? Não. É você que está sem som, Paola. Está ouvindo agora? Tá conseguindo? Paola? Não? Espera lá o som. Eu vou comentar alguma. Paola, acho que saiu para voltar de novo. Eu acho que foram feitas, enfim, várias observações interessantes, mas eu quero comentar duas importantes. Uma do Heleno, que o Heleno também está colocando uma questão que é fundamental, que é a questão também da gestão de cadeia de suprimentos. O que a gente percebeu também é que muitas instituições não estavam preparadas, na verdade, para... Assim, não tinha um planejamento de um consumo regular. Então, na hora que você entra numa contingência, em que você tem que rapidamente ter esse tipo de critério, você não tem. As questões ligadas à padronização de medicamentos. Então, enfim, tem uma série de coisas que a gente vem comentando ao longo do tempo e que são importantes para ser uma certa base, né? uma base de funcionamento das instituições hospitalares, e que a gente sente que, no momento da pandemia, em que as instituições são muito exigidas, isso faz falta. Né? Então, ótimo, que bom. Um outro ponto que nossa colega também está perguntando, e perguntou já 2 vezes, e vamos tentar responder, que eu acho que é muito bacana, que é a Bárbara, que é essa discussão do absenteísmo e do turnover. Veja, não tem solução mágica. Não tem, depois eu quero muito ouvir Paola, que Paola é, no Brasil, embora seja muito jovem, uma das pessoas com mais experiência na questão da gestão da qualidade e segurança. E é uma coisa importante dizer o seguinte: em muitas instituições, nossas equipes estavam subdimensionadas. Acho que esse é um ponto que a gente não pode fingir que ele não existe. A gente quer eficiência, a gente quer utilização adequada, né, das questões, mas é fato de que muitas dificuldades em relação ao dimensionamento das equipes. Quando você tem uma pandemia como essa, que, ao mesmo tempo, tem como efeito indireto deslocar, tirar de cena, tirar de atuação parte da força de trabalho, primeiro, é uma hora de rever esses critérios. Mas, mais do que isso, talvez seja uma hora, segundo ponto, de um processo de capacitação que seja muito mais polivalente, que seja muito mais atento ao como fazer, a como as equipes se organizam. A gente também mudar um pouco aquele formato de transmissão de conhecimentos, mas também um formato que muitos dos que nos assistem gostam dessa ideia da educação permanente, quer dizer, um processo educativo que interage mais com as dificuldades da equipe. E um terceiro ponto que a gente, enfim, já pode abordar desde já, é que os processos de comunicação, os processos de escuta dos profissionais de saúde, né? Um conceito que é um conceito que eu tenho muito, assim, muito carinho, que nós precisamos desenvolver mais, a ideia da segurança psicológica, quer dizer, que as pessoas possam colocar suas dúvidas, possam colocar suas questões, um aliviamento, né? Tornar mais leve toda a questão da hierarquia. Então, no momento em que a gente está com menos pessoas, com um contingente da força do trabalho menor, ou com pessoas inexperientes, eu acho que é nesse momento que nós precisamos ver como é que a gente também não só capacita mais, mas também como é que apoia mais as pessoas e vai criando ambiente de trabalho
aonde a discussão da divisão do trabalho acontece, onde as dúvidas acontecem, né? Então, a questão da realização dos briefings, a questão do huddle, enfim, que a gente pode depois desenvolver mais hoje ou num outro momento. Quer dizer, essa questão do enfrentamento da pandemia do ponto de vista da gestão do trabalho demanda muitas mudanças. Acho que algumas mudanças até, eu diria, de paradigma, né? Em que a força de trabalho, de fato, os trabalhadores, os profissionais, são realmente ganham um protagonismo que talvez nós, enfim, eu também já tive numa posição de gestor, que muitas vezes o gestor tem um protagonismo, mas não entende que esse protagonismo tem que ser compartilhado. Queria te ouvir, Paulita, um pouquinho sobre isso. Estão me ouvindo agora direitinho, Sim, sim, né? sim, querida. Vamos lá, é super importante. De fato, foi um grande desafio, acho que para todos os hospitais. Claro que eu estou falando aqui de uma perspectiva de um hospital privado, cuja dificuldade é de um tamanho diferente do que iria dos hospitais no país, possivelmente. Mas eu acho que a gente está rolando e entendendo e aprendendo com essa nossa experiência com a pandemia, de que realmente a gente precisa compreender quais são as áreas críticas nas nossas instituições e quais são os processos críticos que a gente precisa ter uma forma de passar, no sentido de treinar e fazer com que as pessoas independente da pandemia, vamos dizer assim. Então, a gente muitas vezes faz treinamentos, vamos dizer assim, grandes, exaustivos e tudo mais, mas nem sempre eles estão focados nas coisas de maior risco e de maior volume, mas principalmente de maior risco, que vão fazer a diferença quando você está num momento como esse. Porque quando você falou assim, muitas vezes a gente começa a ficar sem a força de trabalho, né, porque são contaminadas, e a gente acaba admitindo pessoas que nem sempre estão preparadas para aquele ambiente onde elas... pessoas aptas a trabalhar, não é isso? E não vai dar para você fazer 3 meses ou 3 meses de treinamento antes que a pessoa inicie no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber, né? E daquilo que eu de novo, segui uma organização, e eu acho que é muito mais do que protocolos, né, Vitor? A gente fala de protocolo, às vezes as pessoas entendem que é papel, né? Mas é processo, né? O processo precisa estar muito bem desenhado, porque a pessoa precisa saber quais os passos ela tem que executar, sem o qual ela não consegue prestar assistência, né? Então, acho que é super importante isso, a gente tem que realmente aprender e rever isso, né? Rever essa nossa forma de treinar. A gente está tendo comentários, enfim, muitos e todos maravilhosos, e que também, enfim, feito por colegas que a gente também vai convidar para outras lives aqui, porque é tudo muito rico. O Heleno que está nos assistindo, Heleno da Costa Júnior, Heleno, eu queria, enfim, e até fazer uma homenagem e fazer um registro de que eu não tenho a menor dúvida e que os hospitais acreditados, né? Não que a acreditação seja enfim, ela panaceia para universal, mas que os hospitais acreditados, os hospitais, enfim, com padrões assistenciais, padrões do ponto de vista da gestão, não tem a menor dúvida que eles foram enfrentando esse processo da pandemia com um background, com uma força que eu acho que nós precisamos trazer um destaque. A Daniela Lourenção também falou uma coisa que eu acho que é importante, que a gente está falando muito de novo normal. De fato, o novo normal vai ter que pensar num outro tipo de modelo de funcionamento das equipes, com uma ideia da hierarquia, com uma hierarquia mais leve, com processos de comunicação mais adequados.
né? Alguém também, a Bárbara também comentou um pouco sobre a educação dos médicos, mas comentando a questão da educação dos adultos. De fato, a gente vai ter que pensar em processos educativos que não sejam aqueles processos clássicos de transmissão de conhecimentos, mas vão ter que ser processos de muito diálogo com a realidade, de muitos exemplos concretos, de muita experimentação, de muita simulação, né? Acho que isso o famoso novo normal, que a gente quer entrar nesse novo normal, ele está nos mostrando muitas coisas importantes e interessantes, né? A Kelly também, a Kelly Barros também comentou essa ideia, né? Acho que falando de uma coisa importante também, Paola, que é a ideia do sentido, né? Eu acho que não se trata de mas se trata também de de um sentido de trabalho, mas sentido no trabalho também é o sentido de cada um, são as dúvidas de cada um, são as angústias de cada um, né? E eu acho que a gente vai ter que criar espaços que não são as reuniões administrativas, espaços que não são as reuniões para discussão clínica dos casos, mas para isso, a equipe, os riscos, a avaliação de riscos. Uma coisa que antes, e que alguém estava... E Luciana Uê, um abraço. Luciana está comentando uma coisa importante para caramba aqui. Os núcleos, é isso. A gente precisa de muito planejamento, a gente precisa processar as comunicações de ocorrência de eventos adversos, mas realmente é hora de pensar como. A Andréa Drummond estava comentando, quer dizer, como é que reorganiza o fluxo? É simples, é óbvio, criar uma área de Covid, criar uma área não Covid. É simples a questão do sujeito sair de uma área Covid para fazer um exame de imagem, um exame diagnóstico, numa área que fica na outra ponta do hospital. Então, de fato, a gente tem problemas reais, concretos, importantes, que o núcleo de segurança, o escritório da qualidade, tem que se debruçar, porque parece simples, parece óbvio, mas é tudo que não é, né, Paola? Não, é tudo que não é. Tudo que não é nada óbvio. E aí, assim, claro que nós estamos trabalhando aqui dentro de uma perspectiva de um mundo próximo do... não ideal, né? Mas assim, próximo do ideal, no sentido de que a gente tenha pessoas de qualidade, segurança do paciente, equipes bastante articuladas, que elas tenham capacidade de ser, elas tenham condições de serem treinadas, né, em tempo e tudo mais. E aí você tocou numa questão dos fluxos, né? Quer dizer, assim, como é que a gente faz para olhar um paciente, quer dizer, separar os fluxos de pacientes que são lá tratados por são suspeitos e do restante da instituição. E acho que esse também foi um grande desafio nas instituições, né? Desde a área que você está colocando lá da emergência, onde você está recebendo os pacientes, até a hora que você está internando, como é que você pensa nos fluxos, né? Na transição desses pacientes por dentro da instituição, e também da equipe, né? Porque muitas vezes preservar as áreas, inclusive porque a gente começou a ver depois vamos dizer assim, da primeira grande onda de pacientes que apareceram no hospital aí suspeitos ou com diagnóstico de Covid, a gente também começou a ter os pacientes que, afinal de contas, precisavam se cuidar de outras patologias, né? E como é que a gente faz para conseguir manter seguras todas essas pessoas dentro de uma instituição que está vivendo todos esses desafios aí de lidar com uma doença cujo contágio no início a gente não tinha grandes certezas, né? E depois foi aprendendo ao longo do tempo, né? Pacientes que têm necessidades tão específicas, os pacientes eles são desafiadores também, a gente vê as equipes médicas de enfermagem com dificuldades de conseguir manter seguras a questão
seja de diagnóstico, seja de tratamento, seja de cuidado, né, do ponto de vista de equipe de enfermagem, fisioterapia, eles são desafiadores, né? Todas as vezes a gente discutiu recentemente lá o protocolo de desmame, que também é um desafio para as equipes médicas, de enfermagem, fisioterapia. Então, como que a gente faz para acomodar todo esse desafio que está vertendo, vamos dizer assim, a atenção para isso, né? E, ao mesmo tempo, os nossos pacientes com outras patologias, infartados, os pacientes oncológicos e outros tipos de pacientes que precisa ter condição de também dar um olhar para eles, porque afinal de contas é para todo mundo, né? Não, com certeza. Então, E acho que como é que você tem visto como que as instituições... Sim. Você ia comentar alguma coisa? Não, mas eu te... Não. Isso aqui a gente vai se acostumando com o ritmo do negócio. Fala, querida. Não, completo, desculpe. Não, mas eu acho que é isso, assim, acho que o segundo, o grande desafio é a gente manter, vamos dizer assim, a nossa visão e o nosso compromisso com a segurança com todos os outros pacientes. E aí vou chamar a atenção para você e de todo mundo que está nos acompanhando aqui, de uma grande... acho que de uma grande visão assim que eu vou vendo ao longo do tempo e que eu acho que num momento como esse, né, tão importante de emergência, ele fica bastante profissionais da saúde, né? E numa pandemia como essa, né, num problema como esse ligado, fica muito evidente. Em outros a gente sempre pede para fazer as coisas junto, a gente sempre diz que segurança em todo o procedimento que a gente está falando da segurança do paciente, a gente sempre fala de segurança do profissional da saúde também, mas em outros momentos isso parece não fazer muito sentido para as pessoas. E neste momento ele é muito evidente, né? A gente tem que aplicar processos de segurança, os princípios de segurança, e eu acho que a gente, no momento, né, a gente trouxe os princípios de outras indústrias, não foi? A gente trouxe lá da nuclear, da indústria de petróleo e gás e tudo mais, nós trouxemos de lá muitos princípios de segurança e acho que dentro da área da saúde a gente precisa se convencer definitivamente de que quando a gente está desenhando um processo é para colocar todos em segurança, né? E não somente o paciente, porque está bem ligado, né? A nossa segurança profissional, né? Com a segurança dele também. Não sei o que você pensa disso. E a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Estão surgindo aqui muitos comentários, enfim, muito importantes. Eu quero, enfim, destacar um deles, que é de Helenara. Helenara falando nisso, né? Que as equipes têm que desenvolver habilidades de comunicação, quer dizer, na verdade, hoje o trabalho de qualidade, ele, enfim, além de todas as questões de, enfim, ferramentas que a gente conhece de melhoria da qualidade, de modelos de melhoria, mas como é que se constrói essas estratégias para que as equipes conversem mais, façam seus briefings, façam seus debriefings após a realização de um procedimento, quer dizer, alguma coisa que a gente tem que conversar muito mais, não é só, inclusive, sobre o que deu errado, mas sobre o que deu certo, né? Isso eu acho que é importante. Isso é um dos outros ensinamentos da pandemia. A gente está conseguindo também salvar tanta gente, recuperar tanta gente. Caramba, o que a gente aprendeu nessa? Isso eu acho que é muito importante. Acho que uma outra coisa aqui que também foi trazida é que existe, enfim, pode se chamar isso como vários conceitos, mas trabalhar com a ideia de linhas de cuidado dentro do hospital, né? Quer dizer,
Eu acho que é hora de rever como é que é a relação de emergência. Eu já dirigi hospitais, e muitos aqui também já dirigiram. O hospital, a emergência era visto como um outro hospital, o CTI um outro pedaço, a enfermaria outra. Quer dizer, a pandemia mostrou que esquece isso, não é? Se não for por convicção, por pragmatismo, quer dizer, as pessoas precisam trabalhar junto, quer dizer, a ideia das linhas de cuidado, a ideia de articulação, né, dos diferentes setores, né? A própria questão da administração, às vezes, de um lado, e quem está na assistência do outro. Tem muitas coisas que estão sendo, assim, que está se demonstrando que elas já são coisas que devem fazer parte de um certo passado. A Vera colocou uma coisa. Oi, a gente precisa encerrar, né? É isso? Acho que ainda tem um tempinho, né? Nós vamos avisar. Acho que vão nos avisar. Mas eu queria comentar. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Paola. Nós temos aqui mais 5 minutos. Tem mais 5 minutos. Tem mais 5 minutos? Bom, então, ouvi. Bom, nesses 5 minutos, então, nós vamos mais nos despedirmos. Bom, a Cláudia está dizendo que avisa com faltando 10 minutos. A gente ainda tem um pouco mais de... A gente ainda tem um pouco mais de tempo ainda. A gente ainda tem tempo. A gente ainda tem pelo menos uns 10 minutinhos. Dá para comentar alguma coisa a mais. O que eu ia dizer é o seguinte. Uma coisa que eu acho que é importante comentar é que nenhum hospital começa do zero com muita rapidez e começa bem, a não ser em circunstâncias muito especiais. E, de fato, em São Paulo, acho que foi importante a presença dos hospitais de excelência na montagem de hospitais de campanha. A própria Fiocruz, que não criou um hospital de campanha, mas criou um hospital novo, com leitos de CTI, com muitos leitos de CTI. Quer dizer, ou você tem estruturas robustas por detrás, quer dizer, no Rio de Janeiro, num cenário mais razoável, se a gente tivesse os hospitais federais que têm uma experiência, que têm especialistas em muitas especialidades médicas, gente da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição com muita experiência, com muita capacidade, e tivesse colocado esses hospitais para apoiar o surgimento dos hospitais de campanha, eu acho que a gente teria um outro resultado. Eu vou pedir a Paola para... Eu acho... Deixa eu só comentar uma questão que você estava falando. Acho que volta para aquilo que a gente estava falando no início, né? Assim, quanto mais organizado, né, e mais robusto tiver o conhecimento com essas questões de enfrentamento, de qualidade de segurança, e aí seja por apoio, né, quer dizer, assim, instituições que já estão mais bem desenvolvidas nesse sentido, ou mesmo internamente, se a gente já fez a nossa lição de casa, a gente tem melhores condições para conseguir fazer isso funcionar mais rapidamente. E aí, chamando a atenção daquilo que você dizia da questão de enfrentamento, assim, de planos de enfrentamento que sejam compartilhados, né, assim, que tenha mais apoio, né, que tenha mais trocas. Eu acho que você falou da gente aprender com aquilo que deu certo, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, cada um de nós deve ter tido uma experiência de adaptação muito rápida, né? Para essas necessidades, e muitas dessas coisas deram certo, né? Talvez a gente precisasse, de fato, de um fórum, de uma troca de ideias, vamos dizer assim, para dizer o que deu certo e de que maneira que a gente fez isso, né? E eu vou aqui para você também uma outra questão, já comentaram aqui, mas eu acho que uma outra questão que foi bastante desafiadora para as equipes, né? E aí, com a de equipes, isso podem conversar, que tem um canal de comunicação importante, né, que podem se apoiar, seja para manter os processos de segurança. Você está me ouvindo? Desculpa. Estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, mas às vezes tem interrompido um pouco, Paula. Tá bem.
Não, então, e também a equipe para poder se apoiar na questão de saúde mental, né? E de condições para se manter dentro de um contexto tão estressante, né? Com tantos medos, com tantas dificuldades. Foi muito importante, acho que, primeiro, a equipe conseguir trabalhar junto, mas eu acho que é fundamental uma questão que a gente sempre fala em segurança do paciente também, que é a presença da liderança, e eu digo da supervisão daquela pessoa que está lá e que pode apoiar a equipe, né, e que pode trazer para os processos ali do dia a dia uma segurança o quanto a instituição consegue prover, vamos dizer assim, esta supervisor no sentido do apoiador mesmo, né? Não de cargo, né? Mas de quem está apoiando a equipe de frente, ele consegue trazer aí, viabilizar com que a equipe tenha um movimento, possam se proteger, porque está na linha de frente, né? Eu não estou na linha de frente, você também não, mas a gente vive muito próximo deles. Medos constantes, né? Dúvidas. Você estava falando da do mundo de paramentação, de explicações e tudo mais, é justamente estando atentos, né? E de condição de conversa com pessoas para cuidar de contas. A gente precisa dar condições para eles estarem lá. E isso acho que também foi um aprendizado, né, gigantesco, eu acho. Eu ia comentar dois pontos que a gente daqui a pouquinho vai ter que encerrar, mas que dois pontos que eu acho que a gente acabou discutindo pouco, mas que já são motivo para uma nova conversa, uma nova live, que é toda a discussão da participação do paciente, a participação dos familiares, né? Toda essa questão do engajamento, porque também é um novo contexto, também é uma nova situação. Esse é um ponto, então, que a gente abordou pouco, mas que a gente precisa dar muita luz e muito foco. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar, e Luciana começou a colocar essa questão também, dos novos riscos, a questão também da notificação, mas acho que uma mensagem que eu acho que é importante é aquelas questões que a gente já vinha conversando antes, a prevenção de quedas, a questão da lesão por pressão, os erros de medicação, quer dizer, na verdade, eu acho que a gente entra talvez num outro patamar da ideia de consciência situacional, de percepção de risco. Então, no fundo, não só a gente vai ter que fazer mais processos educativos, não só a gente vai ter que fazer mais conversas no seio das equipes, né? Saber das dificuldades concretas. Nunca foi tão importante aquela coisa que eu adoro, que o Jeffrey Braithwaite fala, que é essa aproximação do mundo prescrito, né? Do mundo que o protocolo recomenda, do mundo real. A gente vai ter que aceitar essa diferença, não no sentido de reduzir os nossos padrões, mas no sentido de discutir, enfim, como é que a gente aproxima isso e como é que a gente trabalha muito a partir do que as pessoas estão vivendo e estão realmente quais são as dificuldades reais, quais são os problemas reais para que, na verdade, o protocolo possa ser cumprido. É o mundo real, é o mundo das dificuldades. Bom, Paola, eu ia comentar que você fizesse suas palavras de despedida, depois eu faço as minhas para a gente poder encerrar, né? Vocês estão me ouvindo? A gente dá... Médio. Às vezes cai um pouco. Pronto. Queria agradecer esse papo, enfim, acho que para a gente sempre entusiasmante. Acho que a gente tem que fazer mais essas conversas com todo mundo participando, e é assim que a gente vai conseguir evoluir, aprender e aproveitar
aproveitar e desenvolver a segurança a partir daqui. Queria agradecer, passo a bola para você convidar todo mundo a participar da Sobrasp. Okay. É exatamente essa a ideia. Bom, primeiro quero, antes de tudo, agradecer a Cláudia Toledo, que tem sido uma parceira enorme. Cláudia, diretora nacional da Elsevier aqui no Brasil. Andréa Quaglio, que sem a paciência das duas, a Paola e eu, a gente não conseguiria estar aqui agora. Enfim, e hoje foi uma primeira live que foi muito boa, mas a próxima vai ser melhor ainda. Agradecer a todos que nos assistiram, a todos que fizeram seus comentários, suas perguntas, porque esse tipo de atividade é uma atividade em que todo mundo aprende, na verdade, né? O fato de que a Paola e eu estamos aqui enfim, tendo esse diálogo, mas o diálogo atingiu aí muitas dezenas de pessoas. Então, acho que isso foi fantástico e quero agradecer a todos os colegas e amigos que nos assistiram. Por fim, convidar a todos a se filiarem, quem não é ainda filiado ao Sobrasp, se associar à Sobrasp, porque esses 2 anos e pouco de Sobrasp eu acho que têm sido muito ricos para todos nós, no sentido da rede, da aprendizagem, fazer coisas em conjunto. A gente é um grupo, todo mundo que faz parte da Sobrasp, essas milhares de pessoas, são um grupo de muito valor e de muita importância para a saúde no Brasil, mas a gente precisa de uma Sobrasp forte, com muitos sócios, com recursos, para que a gente possa ainda fazer mais coisas. Essa foi só uma primeira live de ensaio também, mas foi ótima. Estamos pretendendo fazer agora outras lives e outros webinários. E quero, enfim, agradecer a todos e todas a atenção, a paciência, e, enfim, e dizer que, bom, como diz acho que os eventos adversos, eles realmente acontecem e, enfim, é isso. É a dificuldade da internet, tudo junto, mas isso é que faz a vida, maravilhosa, a gente tentar acertar, e eu tenho certeza que foi bom para todos nós. E agora, rumo à próxima live, engajando outros colegas da diretoria da Sobrasp, do Conselho, e outros colegas, enfim, que fazem parte dos nossos grupos, porque só tem gente muito maravilhosa e muito competente, muito atuante nesse campo da segurança do paciente, né? Eu acho que a palavra que descreve, eu acho que muito esse encontro de hoje é gratidão, né? Gratidão porque, enfim, pelo trabalho de todos, né? E tem muitas perguntas e muitas observações que Paola e eu, junto com a Cláudia e a Andréia, a gente vai ver como é que nós organizamos essas respostas, esses comentários, ou numa outra live gravada. Live gravada é uma contradição, enfim, numa outra gravação, e também ou por escrito, enfim. Mas eu vou, então, agora tomar a oportunidade de encerrar agradecendo. Um beijo para a Paola, para a Cláudia Toledo, para a Andréa Quaglio, que nós 4 aí, enfim, e conseguimos aí, enfrentando os tsunamis, fazer essa live bacana. Um abraço a todos e uma boa noite. Tenham uma ótima semana, ok? Muito obrigado, até logo.